Bom dia, tudo bom? Iniciando aí mais uma sexta-feira, mais uma live minha e da Thaís, né, da nossa série aí da Jornada Consciente. Hoje a gente vai falar sobre castigos e consequências. Ela já entrou. Oi, Thaís. É outra Thaís. Vamos lá. Ela tá conectando. Entrou. Olá, bom Bom dia. dia, Tudo tudo bom? bem? Bem. Tá me Sua internet? ouvindo? Tô. Sua internet tá boa hoje? Tá. Bom, eu já tá tudo certo aqui, já Por enquanto. conferi. Mas tá, olha, com jeito de chuva, então vamos torcer. Uhum. Bom, tava falando aqui, né, que hoje a gente vai falar sobre castigos, consequências, alternativas respeitosas para a gente lidar com as situações desafiadoras dos nossos filhos, das crianças, né? E foi engraçado que mais uma vez, né, deu diferente no meu perfil e no seu, né? No meu perfil ganhou comunicação e no seu ganhou castigos. Então, como castigos já tinha sido sugerido da outra vez, a gente decidiu iniciar por ele, né? E agora, Uhum, e depois na próxima semana a gente fala sobre comunicação, né? E aí acho que é uhum, legal, né, Thaís, a gente falar exatamente assim o que é o castigo, né? Porque muitas vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Por exemplo, colocar no cantinho do pensamento, né? Que eu acho que é algo que também é, confunde um pouco as pessoas, porque não deixa de ser uma punição, não deixa de ser um castigo. Né? Então, o que é castigo? Às vezes as pessoas acham que é só colocar ali, você tá de castigo, né? E não é só isso, né? Você é uma punição. Qualquer tipo de punição também é um castigo, né? Então, uhum, quando a gente tira coisas da criança, coisas que ela gosta. É um tipo de punição, é um tipo de violência e é um tipo de agressão, né? Eu acho que às uhum, vezes a gente pensa que castigo é leve, né? Assim, ai, precisa pôr de castigo, porque se não colocar agora enquanto é criança, imagina depois quando crescer, como é que vai ser isso, né? E a gente precisa olhar com mais cuidado para isso, porque castigo é uma forma de violência e é uma forma uhum, de agressão. E mais uma vez, a gente não está aqui para dizer o que é certo ou errado, mas a gente está aqui para trazer as informações que a gente estuda, que tem teoria falando sobre isso, a ciência fala sobre isso, então cabe a cada um saber se quer seguir, né, continuar nesse caminho ou buscar outras formas de se relacionar com a criança, de educar, né, de buscar criá-la de uma maneira mais respeitosa, né? uhum. E eu vejo também que o adulto, ele castiga muito também porque quando a criança faz algo que a gente considera errado, inadequado, a gente logo pensa no castigo, porque senão fica parecendo assim, ah, mas a criança vai, né, vai ficar por isso mesmo, não vou fazer nada, e aí ela vai entender que tá tudo bem fazer do jeito que ela quiser. Então, se eu não castigar, ela não vai aprender uma lição. E o castigo, né, a gente vê o castigo como uma forma de ensinar uma lição para a criança a partir do sofrimento dela, a partir de uma culpa, de humilhar a criança. Então, ontem até eu estava falando sobre isso, que eu fiz um post como agir quando a criança bate. E aí eu estava conversando, uma pessoa me chamou né, para conversar e falou assim, nossa, porque isso acontece, eu fico, né, assim, a gente se assusta quando a criança bate, né? A gente se assusta e o primeiro impulso que a gente tem, né, que passa pela cabeça é
eu vou colocar de castigo para ela aprender a não fazer isso mais. E aí, né, essa pessoa até educa com respeito e falou assim, realmente é um processo a gente parar, respirar e agir com base no respeito, porque aí eu até falei com ela, porque a primeira coisa que a gente pensa é, eu tenho que castigar essa criança para ela aprender. Se eu Uhum, não fizer isso, ela vai achar que tá tudo bem uhum, porque a gente ainda não tem total domínio de outros recursos para fazer isso, uhum. né? É, eu Para acho que ensinar esse. para a criança, né, uma forma adequada, Uhum. aceitável, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Muitas pessoas também utilizam o castigo justamente por conta disso, né? Por não ter conhecimento de outras formas, né, mais adequadas, mais respeitosas de mostrar para a criança as consequências das ações dela, né? E você falando aí desse caso, eu lembrei que as crianças estavam lá na minha sogra, né? E eles chegaram, foram lavar a mão, o Arthur estava lavando a mão e o Léo entrou na frente dele, né? Tipo assim, nem pediu licença nem nada, simplesmente entrou na frente dele. Arthur se irritou e mordeu o Léo. Mas não foi uma mordidinha, uma bocadinha. Deixou marca, ficou roxo, tá roxo até agora, né? E aí eu cheguei para buscá-los, o Léo tava sem camiseta. Aí ele foi entrar no carro, eu olhei e falei: que é isso nas suas costas, Léo? Aí ele falou: o Arthur me mordeu. Aí já sobe, né? Porque assim, tipo assim, não foi uma mordida, ficou roxo, ficou vermelho. Eu falei: nossa, imagina, me coloquei no lugar dele, imagina a dor que ele sentiu, entendeu? Aí eu falei: mas me conta melhor sobre isso, o que que aconteceu, né? Daí ele falou, né, que ele entrou na frente do Arthur para lavar a mão e o Arthur mordeu ele. E aí eu deixei, cheguei aqui em casa, daí eu sentei os dois no sofá, mostrei as costas do Léo, falei: Arthur, o que que aconteceu, filho? Aí ele também falou a mesma coisa. Ele entrou na minha frente e eu mordi ele. Para criança, é meio que assim, eu não gostei e eu mordi, entendeu? E aí eu falei: tudo bem, filho, o Léo não foi respeitoso com você, ele entrou na sua frente, ele deveria ter esperado ou pedido licença, né? Não simplesmente entrado na sua frente, né, Léo? Ele é, mas morder, filho, machuca. Você gostaria que ele te mordesse? Imagina a dor que ele sentiu. Na hora ele chorou? Aí ele falou: chorou. Falei: então, era isso que você queria fazer? Você queria machucar seu irmão? Né? Então, eu poderia muito bem colocar de castigo. Então, você não vai mais assistir TV na hora que é a hora da TV. Né? E não é isso, porque né, a gente vai falar aí da questão das consequências, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque geralmente o castigo é exatamente isso, ele não tem uma ligação com o comportamento da criança, né? A gente só quer que o comportamento pare, isso que importa, Uhum. né? Eu acho a gente tem muito essa questão, a gente carrega, né, com a gente desde a nossa infância, porque nós vivemos isso, que a gente precisa controlar o comportamento da criança, né? Só que sim, Uhum. é uma ilusão, porque nós não conseguimos controlar, né? E aí a gente fazendo através do castigo, que o comportamento ele cessa, né, até que na hora, a gente se ilude e acha que, opa, resolveu, porque ele parou de fazer o que ele estava fazendo, né? Mas aí Uhum. não tem uma lógica, a criança não vê sentido naquilo que está acontecendo, porque geralmente o castigo é ou você não vai mais assistir televisão, ou você não vai mais no aniversário do seu amigo, ou eu não vou mais levar você no parquinho, né? E são coisas que não Uhum. têm relação com o que a criança fez. Então a criança não aprende as Uhum. consequências, né, das atitudes dela. E isso é muito importante, né? Porque a gente quer que ela entenda, que faça sentido para ela. Né? Aquilo que ela fez tem consequências no mundo, para as pessoas, para ela mesma, né? É. E a gente tem que entender também, Tabata, da própria capacidade da criança, né? Nós é que somos os responsáveis por ensiná-las, né? Sobre esses comportamentos que são aceitáveis, sobre as regras sociais. E a gente precisa entender também que
muito do que a criança faz, por exemplo, no caso do Arthur aí, é uma questão do impulso, Uhum, né? A criança, ela existe uma função executiva que chama controle inibitório. uhum, E essas funções executivas, a gente precisa de maturidade, mas precisa de treino também. Não é só desenvolvimento cerebral e cognitivo, né? A gente precisa de treinar isso, uhum. senão ela também não se desenvolve sozinha. E a questão, às vezes, que a gente não entende é, ai, mordeu, bateu, mas é por conta do impulso. A criança não tem esse controle inibitório desenvolvido, então, às vezes, ela não consegue se conter, Uhum. né? Então, assim, é algo também da própria, de uma incapacidade que ela tem ali pela própria idade, maturidade e falta de habilidades mesmo. Então, nós precisamos considerar isso porque a gente acaba cobrando da criança um comportamento que a gente não cobra nem do adulto. Porque Uhum. quando a gente faz uma coisa errada, né, discute com alguém, magoa alguém, comete um erro, a gente se desculpa. E qual que é a famosa frase que a gente fala? Ai, errar é humano. Uhum. Não Mas para é errar, criança, ai, Tabata, me desculpa, mas aí, não, tudo bem, errar é humano. É o que a uhum. gente responde para o adulto, mas para a criança não. Uma criança que ainda está aprendendo, ainda está se desenvolvendo, que depende da gente para orientar, para guiar, para auxiliar, a gente não faz assim, não tenta compreender. A gente já fala, não, eu preciso punir, castigar, fazer ela sofrer, porque senão ela vai se tornar um adulto sem limites e não sei o quê. Só que é uma Uhum. criança. E aí, olha que diferença com um adulto que, né, teoricamente já tem as suas habilidades desenvolvidas, a gente é super compassivo, empático, não, tudo bem, errar é humano. Com a criança é diferente. A gente desrespeita, né? Na caruda, assim, Sim, né? E tipo assim, sim. tudo bem, com a criança pode, né? E eu acho que vem muito, né, da nossa história, né? De tudo que a gente já viveu, da nossa própria forma de ter sido educado, né? Porque a gente quer controlar esses comportamentos e a gente quer é como se fosse mostrar o nosso poder, né? A gente não precisa necessariamente usar frases como quem manda aqui sou eu, mas através de um castigo, né? Você só vai sair daí na hora que eu falar que você pode sair. É, é a mesma coisa, né? Para a criança passa a mesma mensagem. Então a gente tem que sair desse papel de disputa de poder, né? Porque essa hierarquia de eu tô no topo e você é o mais fraco, você é o menor, é, não ensina muito, né? Na verdade, só oprime aquilo que a gente já falou até na live anterior, né? Isso oprime a criança e vai contra, muitas vezes, aquilo que a gente quer que ela se torne quando adolescente, quando adulto, né? A gente tem sempre que pensar o que a gente está desenvolvendo nas crianças com as nossas atitudes. Então, quando a gente coloca de castigo ou tira algo dela, o que a gente está ensinando para ela? Isso que você está falando, sobre o erro, por Uhum. exemplo, que ela não É. pode errar, que errar é feio, que errar traz consequências negativas, e aí faz com que ela não queira se desafiar, que ela não queira tentar coisas novas, que ela não tenha iniciativa. E aí, por exemplo, você, né, vai passando os dias tal, aí você vê, ela leva lá no parquinho. Aí você vê as outras crianças para cá, para lá, não sei o quê, né, a sua criança ali parada, né, não se interage muito, não tenta outras coisas, a gente fala, nossa, mas não é possível, né? Todo mundo começa a comparar, né? A criança lá faz É. isso, faz aquilo, meu filho tá aqui. Mas por que será, né? Talvez ele não queira te desagradar, talvez ele tenha Uhum. medo, porque ele sabe que se de repente ele fizer alguma coisa, vai vir E se eu outra errar, vez, né? né? Vai E se se eu virar errar, o contra que vai ele. acontecer? Uhum. É.
Então, acho que a gente precisa mudar essa visão, né, sobre os erros, que todo mundo comete erro, é normal acontecer isso, e o Uhum. erro, eles são oportunidades para a gente aprender, né? A não fazer aquilo de novo ou fazer de uma forma diferente da próxima vez. E é isso que a gente precisa ensinar para as crianças, né? Então, por exemplo, quando a gente pede desculpas, né, para um adulto, por que não pedir para a criança? Uhum. Qual é a diferença da criança e do adulto? São seres É. humanos, merecem respeito da mesma forma, né? Então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, porque senão a gente vai estar inferiorizando o nosso próprio filho. Uhum. E isso é É dolorido. verdade. Uhum. Porque É. agora nem tem tanto impacto, assim, impacta, lógico, né? Mas é conforme ele vai crescendo, conforme ele vai se entendendo como pessoa, como ele vai entendendo o lugar dele no mundo, é que ele vai fortalecendo ainda mais essas crenças, né? Eu não posso errar, a minha mãe não gosta de mim quando eu erro, porque quantas vezes a gente Uhum. tem. É. Isso eu nunca falei, mas já ouvi gente falando assim. Poxa, eu não gosto quando você faz isso. Você me deixa triste quando você faz isso. Né? Eu tenho raiva de você. Pai eterno. Né? Imagina uma criança ouvindo isso da própria mãe, né? Do próprio pai, de Uhum. quem é referência para ela. É forte. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala para a criança, com o nosso discurso a respeito dela, porque, como a gente já disse até em várias aulas e no nosso curso também, o que a gente fala para a criança sobre ela o que faz ela se decidir quem ela é. Uhum. Então, quando a gente pune, castiga e fala, por exemplo, nossa, você não foi um menino bom hoje. Por isso que eu estou te castigando, para você aprender a não fazer isso da próxima vez. A criança, o que que ela entende ali na cabecinha dela? Ah, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma criança ruim. Minha mãe só me ama quando eu faço as coisas certas. Eu preciso agradar minha mãe, meu pai, para que eu seja aceito, para que eu seja amado. Se eu não fizer tudo certo, perfeito, eu não vou ser amado por essa família. Então, a gente precisa entender, né, que a criança ela faz esse tipo de interpretação Uhum. E acho sobre o que nós falamos para ela, o nosso tom de voz em relação ao que a gente fala com ela, né? E às vezes, estava até quando a gente pede desculpas, ter cuidado para não falar assim, ai, me desculpa, filho, porque eu gritei com você, mas você também, né, não coopera. Então, eu assim, sempre a penso nisso. desculpa é sem o mas. É Uhum. É desculpa, desculpa. você errou, você gritou com seu filho, você não quer agir assim, você errou, é desculpa e pronto, você errou. Foi você que se descontrolou, né? Igual ontem eu até Sim. fiz um stories falando sobre isso, né? Que eu sempre falo pro Léo e pro Arthur que eu amo eles, né? Apesar deles fazerem coisas muitas vezes desrespeitosas, né? Quando não é bacana, que eu amo eles e tal, né? E eu costumo falar assim, porque a culpa não é de vocês, fui eu que me descontrolei, porque eles Uhum, podem até nos provocar de certa forma, né? Ser um gatilho para a gente se irritar ou coisa do tipo. Mas a responsabilidade é minha de perder o controle, não é ele. Ele não está no meu uhum, corpo para eu sair do controle, entendeu? Então a culpa é minha, nunca uhum, é do outro, não só da criança, mas do parceiro, do amigo, entendeu? É eu que tenho que me uhum, responsabilizar, porque é muito fácil eu jogar para o outro um comportamento que foi meu, né? Uma escolha que fui eu que fiz. Então, isso não é uhum. educado, não é respeitoso, né? É jogar um peso para cima do outro que não é dele. E aí, outro dia, essa semana ainda, ele virou para mim e falou assim, que eu tinha acabado de ficar brava com ele, aí passou um tempinho, ele veio, me abraçou, daí ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu te amo mesmo quando você tá brava. Né? Então, exemplo mais uma vez, né? Ele me Uhum. ouviu já falando isso várias vezes e ele também falou. Então,
esse amor incondicional. A gente fala muito do amor incondicional, né? Mas o que que é incondicional? É justamente isso. Eu te amo, mesmo você fazendo tudo o que você faz. Eu te amo pelo que você é. E não porque você se comporta bem, porque você é um filho educado, porque você é um filho obediente. Não. Eu te amo Uhum. porque você é meu filho, né? E acho que É. isso precisa ficar claro. É óbvio que a gente se irrita, que a gente se estressa e tudo mais, mas isso não pode ser um motivo para a criança se sentir desprezada, né? Se sentir humilhada, se sentir menos. Não, a gente Uhum. ama eles apesar de qualquer coisa, né? E assim, é importante a gente olhar para essa questão dos castigos, olhando até mesmo para os efeitos que tiveram na gente, né? Uhum. A gente, quantos de nós não cresceu com medo de errar, deixando de fazer alguma coisa por vergonha, né? Para evitar passar vergonha. E se eu errar, eu vou ficar com vergonha ou eu vou me sentir culpado. Então, quando a gente parte do que a gente viveu, das nossas experiências, a gente pode ser aí um ponto de partida para pensar nos efeitos que a gente quer causar também. Quem Né? tá E aqui com a conta aí, gente, se gente. está fazendo sentido, como que é essa questão dos castigos para vocês. E conta pra gente se vocês já ficaram de castigo, se já te colocaram de castigo, se já tiraram algo que vocês gostavam quando vocês eram crianças. E o Uhum. que que vocês pensavam, né, quando vocês estavam de castigo ou quando tiraram algo que vocês gostavam? Vocês entendiam que vocês não podiam mais fazer aquilo que vocês fizeram? Era sobre isso que Uhum. vocês pensavam? Quando a gente coloca uma criança, por exemplo, no cantinho do pensamento, né? Vamos supor assim que o Arthur mordeu o Léo e aí eu vou lá e coloco ele no cantinho do pensamento para ele pensar no que ele fez. 3 anos. Aí dizem que para cada a idade, 1 minuto, né? Então tá, ele vai ficar lá 3 minutos. Nesses 3 minutos, vocês acham que ele vai pensar no que ele fez? Eu acho que ele vai pensar Será que ele vai ficar lá? em Será tudo. que ele vai pensar assim, nossa, isso que eu fiz não foi legal. Minha mãe tem razão de me Olha só onde eu vim colocar para sempre. parar. É. Ainda mais o Arthur, acho que ele ia ficar olhando para a parede, sabe assim? Nunca que Ou ele ia então pensar. perguntando, mamãe, já pode sair? Já deu o tempo? Já pode? Exatamente, né? Então é importante dizer, né, gente, que a criança quando ela é castigada, é punida, a última coisa que ela pensa é naquilo que ela fez, né? Ela pensa que, tipo, ela tá errada, então ela se retrai, né? Ou ela fica com muita raiva, porque daí o que que ela começa a pensar e sentir? Que ela tá com raiva, ela se sente injustiçada, olha só o que estão fazendo comigo. Então toma conta dela sentimentos ruins, né? De injustiça, de raiva, de medo, de eu sou ruim mesmo, essa coisa de desvalorização, né? Então isso não leva ela a pensar no que ela fez, leva a pensar em quem Uhum. ela é, no que ela sentiu, né? Ou, tá, da próxima vez então, quero ver, né? Não que ela faça isso de caso pensado, mas são as Uhum. consequências que podem ter se a criança é muitas vezes castigada, né? Então ela começa a tentar burlar algumas coisas para ela não ser pega da próxima vez, entendeu? Porque ela sabe que Uhum. se de repente ela fizer alguma coisa, ela vai ser castigada, né? Uhum. O que mais? É. E tem também o caso da rebeldia, né? Ela Rebeldia. pode, e tem estudos, é importante a gente falar, né, Tabata, que há estudos que mostram que crianças que sofreram castigos e punições repetidamente na infância se tornaram mais adultos mais rebeldes na adolescência e na fase adulta.
se tornaram adultos submissos, né? Uhum. Adolescentes e adultos submissos, porque eu vou então me calar, né? Porque eu não tenho valor, eu não sei do que eu estou falando, eu não posso errar, a outra pessoa comanda, é superior. Então, há estudos, a gente não está aqui falando, Pensando. né? Mas isso é comprovado. Então, tudo isso só nos mostra o quê? Castigos em longo prazo não tem nenhum efeito positivo, nenhum. Ele não ensina nenhuma lição positiva para a criança, né? Ele cessa ali o mau comportamento, entre aspas, né? De imediato, porém, em longo prazo, ele tem muito mais malefícios, porque não há benefícios no castigo, nenhum. E ele cessa geralmente o comportamento naquele momento por medo, vergonha ou culpa, né? Então, Uhum, geralmente, se acontece isso na frente das pessoas, a criança se sente envergonhada, né? Por aquilo que está acontecendo, por aquela repreensão que ela está recebendo ali. Então, é lógico que ela vai parar, ela não quer mais passar por aquela situação constrangedora para ela, né? Então, a gente também precisa pensar nessas questões, principalmente quando o comportamento que está acontecendo é em público. A gente precisa tomar cuidado para não constranger a nossa criança por conta de julgamentos, né? Que eu acho que essa questão de colocar de castigo e tudo mais também tem a ver com o que a gente pensa que os outros pensam da gente enquanto cuidador, né? Então a gente uhum, precisa fazer alguma coisa, porque senão os outros vão achar que não estamos educando o nosso filho, né? Então uhum. isso é muito perigoso, porque a gente acaba agindo de acordo com o que os outros pensam e não de acordo com o que de fato às vezes a gente acha que tinha que fazer, mas como, né, os outros estão olhando e tudo mais, a gente acaba fazendo coisas que, né, que vão além do que a gente faria Uhum, normalmente. Então, isso é um ponto importante para olhar, né? Castigo realmente não ensina, né? uhum. O Carlos O escreveu Carlos está aqui, falando, quando temos quando temos. muitos filhos de diferentes idades, como corrigi-los sem punição? Eu acho que independente da idade, né, Carlos? O método da educação respeitosa e positiva serve para qualquer idade, né? E acho que existe uma diferença, na verdade, também entre corrigir e ensinar, né? O corrigir, não sei se a Thaís concorda comigo, né? Acho que o corrigir tem mais a ver com essa questão de impor aquilo que a gente acha que é o correto, né? Por isso que o castigo acontece também, porque a gente quer impor a nossa vontade, aquilo que a gente acha certo, né? Agora, ensinar é diferente, porque a gente traz a reflexão para a criança, né? Então, eu acredito que a base de tudo é sempre a conversa, é sempre o diálogo, né? Por mais que a gente fale, é muito pequeno, não entende o que a gente fala, entende, né? Você não vai usar palavras difíceis, você não vai usar uma linguagem que a criança não vai entender. Você vai entrar no mundo dela, né? De repente você pode até procurar livros que falem sobre aquilo que aconteceu, um desenho, algo nesse sentido, né? Mas é sempre através da conversa, tentando mostrar que aquilo que ela fez tem uma consequência. E aí a gente pode até falar das consequências naturais, né, Thaís? Mas eu não sei se você concorda com isso que eu Eu, falei, eu ensinar e corrigir. concordo, e assim, a premissa básica é, antes de tudo, entenda o que aconteceu. Então, faça perguntas para as crianças, né? A Tabata deu o exemplo aqui dos filhos dela no início. O que ela fez? A primeira coisa, perguntou o que aconteceu, né? Por que você fez isso? O que aconteceu? Como que você se sentiu? Como que você acha que a outra criança se sentiu? E assim, como que a gente pode resolver isso? Uhum. Então, é a conversa mesmo, fazendo perguntas para entender, porque a gente sempre parte.
tende, né, a partir do pressuposto de, ela fez errado deliberadamente, que ela quis, porque ela quis ser má, porque ela quis... E não, gente, às vezes, né, a criança, às vezes não, na maioria das vezes a criança faz por impulso, porque ela não sabe como agir naquele momento, ela não conseguiu se controlar, ela tá ali com uma emoção muito forte, ela não sabe como agir. Vamos partir da premissa básica da educação positiva, é que as crianças, no geral, são bem intencionadas. Uhum, Elas são bons seres humanos, puros, né? uhum. Então, primeira coisa, entende por que que isso aconteceu, né? Como que se deu, o que que a criança sentiu, por que que ela fez isso, e converse, como que a gente pode resolver? Como que você acha que pode resolver isso? Né? É, Você precisa da minha ajuda, você entende que não é legal fazer isso porque bater machuca, morder machuca, né? E aí e também o caso das consequências, a só criança entender que as acrescentar. ações dela têm consequências. Uhum. Só acrescentar uma coisa aí no que você está falando. Muitas pessoas acham que essa forma de mediar, né, tudo isso que está acontecendo não é uma forma de educar. Porque muitas vezes eu já ouvi muito isso, mas você vai ficar só na conversa? Gente, é através da conversa que a gente resolve qualquer problema no mundo, entendeu? Uhum. A maioria dos problemas que acontecem é por uma comunicação, que aí a gente vai falar na próxima live, né? Mas é por uma comunicação que não é eficiente, né? Que é deficitária e tudo mais. Então, o diálogo é a base de qualquer relação. Estabelece confiança, estabelece conexão, né? O castigo afasta. O castigo, Uhum. ele não gera essa conexão, porque a criança, ela só vai, não que ela só vai, né? Mas assim, ela vai colaborar com você de uma maneira mais espontânea, se tiver uma relação bacana entre vocês, né? E quando a gente castiga, essa relação ela fica estremecida, né? Porque a criança, apesar de amar você de qualquer forma, você castigando ela ou não, ela deixa de se amar, né? E aí Uhum. essa relação ela não é benéfica. Então a gente precisa olhar para isso, né? E há uma quebra de confiança também, né, Tabata? Quando você pune o seu filho, porque a criança, para a criança, né, os pais são a maior autoridade para elas, o maior amor da vida delas, o maior exemplo. E aí, quando você pune a criança por algo que ela fez, que ela nem sabia, talvez que, né, que era errado, que não deveria, na maior parte das vezes, você quebra ali a confiança que aquela criança tem em você. Porque aí, depois de uma próxima vez, eu não vou contar para minha mãe, para meu pai, senão, né, eu vou ser castigado, não há diálogo, então eu não vou poder me explicar, então é melhor eu esconder isso aqui, não deixar eles verem, porque eu não vou ter, eles não vão confiar em mim para me ouvir. Aí ele se torna adolescente. Na É. adolescência, naturalmente há um certo afastamento, né? Porque daí tá passando dessa fase, né, de criança para adolescente e tudo mais. Então, naturalmente há um afastamento já familiar, digamos assim, né? E o mundo do jeito que está hoje, se a gente tem essa relação estremecida, imagina só esse afastamento, a dimensão que ele vai tomar. E aí a gente começa a pensar assim, pô, mas ela nunca fala nada para mim, conta para fulana de tal, mas não conta para mim. Por que será? Não, né? Como Uhum. que isso, né, se estabeleceu? E aí você está falando aí, agora eu lembrei também de um episódio que aconteceu ontem, inclusive, né? O Léo dormiu antes que o Arthur. E aí eu falei, bom, Arthur, agora já tá na hora de dormir, né? Vamos desligar a TV, vou colocar o Léo na cama e aí a gente já coloca você também, né? Aí ele começou, não quero, não tô com sono. Se você desligar, e ele foi pôr a mão em mim assim, ó, eu vou te beliscar.
ele já começou, ele já não foi mais pelo impulso, né? Ele estava me Uhum. avisando que ele não queria que eu É. desligasse e a forma dele mostrar isso era através do beliscar, né? Aí eu peguei a mãozinha dele e falei, Arthur, eu entendo que você não quer que a mamãe desligue a TV e não é beliscando que você me mostra isso. Eu já entendi, você me falou. Então você não precisa usar as mãos para me mostrar isso. Eu entendi que você ficou com raiva, né? E aí, se você quiser, a gente tem um cantinho lá da calma, você lembra? Aí ele sempre fala assim: você vai comigo? Ele quer que eu vá com ele pro cantinho da calma. Mas no fim nem precisou, ele já se acalmou. Eu falei: vamos escovar o dente, amanhã a gente assiste mais televisão e tudo mais. Então, eles estão nesse processo de aprendizado, entendeu? Com o Léo, na hora foi no impulso. Ele não gostou do que aconteceu, ele pegou e fez. Ali, ele Uhum. conseguiu se controlar um pouquinho mais e me avisou antes, né, do que ele estava querendo fazer. E aí eu já mostrei para ele que não é através disso que ele vai me mostrar, que ele já tinha falado e eu já tinha entendido, né? Então, eu acho legal isso, né? Porque Uhum. é assim mesmo, né? A criança está nesse processo de aprendizado a todo momento. Então, uma hora ela dá uns passinhos para trás, outra hora ela avança. E somos nós Uhum. os responsáveis por ajudá-las nisso. Aí, se eu castigo, eu acabo com tudo, Uhum. né? É. Carlos, ficou, se você ainda estiver aí com a gente, ficou claro para você? Ficou alguma dúvida que a gente, né, a nossa sugestão é de sempre começar conversando para entender o que está acontecendo. E assim, esse exemplo que você deu, Tabata, é claro, ficou bem claro que a gente pode conversar e manter o limite. Uhum. Então, assim, não é porque ele, né, demonstrou que estava contrariado, que não queria, que você deixou a televisão ligada para satisfazê-lo, né? Você Uhum. entendeu, você ouviu Mas e é difícil. manteve o combinado, Uhum. né? Que é um grande exemplo aí, para quem ainda tem dúvida, de firmeza e gentileza. Uhum. Você conversou, acolheu ali a raiva dele, explicou como ele poderia lidar com isso, mas o limite foi mantido. Uhum. Então, E é assim, um eu bom até virei para exemplo. ele e falei assim para ele, falei, Arthur, isso é chantagem, amor. Da chantagem não funciona, não. Falei pra ele, não tem, tipo assim, se você fizer isso, se você desligar a televisão, eu vou te beliscar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falei pra ele, isso é chantagem e não Uhum, funciona, né? E o Carlos está perguntando porque acabou de nascer o filhinho dele, nasceu ontem, ele tem 4. ah, E são idades diferentes mesmo, mas eles são super pais. Eles moram lá no uhum, Canadá. Delícia. E aí vamos falar então das consequências naturais, né? Porque acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Porque uhum, todo ato nosso tem uma consequência, né? E aí acho que muitas vezes a gente se confunde um pouquinho com essa questão do uso das consequências. Eu sou adepta das consequências lógicas, inclusive, né? Que tem as consequências naturais e as consequências lógicas. E eu acho que funciona, pelo menos aqui em casa, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente precisa ter cuidado também para que ela não se torne uma punição disfarçada. uhum, Que a criança entenda uhum, isso de uma forma como punição. E o que é, uhum. então, consequência natural, Thaís? É só para a gente deixar aqui agora, gente, nós falamos dos castigos e a gente vai dar aqui algumas alternativas para vocês, respeitosas, de como atuar nesses momentos em que a criança erra, em que, né, há um descontrole emocional e sem castigar, né? Nós vamos dar sugestões aqui, alternativas para vocês de atuar sem castigos de forma respeitosa, né? E as consequências naturais
nada mais são do que deixar a criança entender que as ações dela têm consequências. Quebrou, como que a gente pode consertar? Sujou, vamos limpar. Derramou água, pega o pano para secar. Né? Bateu no Saiu sem irmão, e casaco, aí? Saiu vai sem sentir frio. casaco, vai sentir frio. E Uhum, aí, com isso, entendendo essas consequências naturais, a criança vai percebendo que as ações dela impactam tanto na vida do outro quanto na vida dela. Porque se uhum, ela saiu sem casaco e está sentindo frio, tá? É uma consequência de uma escolha dela que está impactando a vida dela. Então, a consequência natural, gente, ela é chamada assim porque o adulto, ele não interfere, eu ia falar. Uhum, né? Ele não interfere. É algo que aconteceu e aí precisa haver uma solução. uhum. Vai ter uma consequência natural do comportamento da criança, né? Então, por exemplo, Uhum, esqueceu o lanche da escola. É responsabilidade dela todo dia separar o lanche para levar para a escola. Esqueceu? Vai ficar sem o lanche, né? Não é uma punição, é uma consequência. uhum, Esqueceu, esqueceu, então vai ficar sem, entendeu? Não tem o que fazer. uhum. Eu lembro até que a gente até já falou também sobre essa questão de castigos e tudo mais, que eu contei do Léo quando ele deixou de usar a mamadeira, né? Ele começou a morder o bico da mamadeira cada vez mais. Até que chegou um ponto que ficou um buracão e, tipo, nem o bico já não tinha mais sentido, né? Porque o buraco estava enorme. E eu vinha falando dias antes para ele que se ele continuasse mordendo, o bico ia aumentar e eu não ia comprar outro, né? Se Uhum. estragasse, ele ia ficar sem mamar. E ele ama leite e tudo mais. Até que ele continuou. O que aconteceu? Ficou sem a mamadeira. Foi uma Uhum. punição? Primeiro, Não. porque eu E avisei. assim, exatamente isso que eu ia falar. O principal, gente, é sempre avisar para a criança. É claro que, né, esse exemplo do lanche, por exemplo, você não vai deixar, não levou o problema dela. Não, é avisar. Olha, o lanche é sua responsabilidade, tá bom? Vamos anotar aqui em algum lugar para você não esquecer. Mas se você esquecer, vai Vai ficar ficar sem o lanche. Uhum, Então, assim, é sempre avisar antes, porque isso é respeitoso. Não é, eu vou deixar ela esquecer para ela aprender, uhum. Exatamente. Isso né? é punição. Isso até é Uhum, maldade. porque isso é. Pode Então, falar. assim, é sempre a gente ter atenção a isso. É uma linha tênue, sim, mas a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Se Uhum, você, até mesmo, gente, você está vendo que a criança está esquecendo, você pode lembrá-la. uhum, Né? Porque senão, quando tem essa interferência no adulto de dar uma lição na criança, isso é punição, isso é castigo. exatamente. A partir do Então a momento que gente. você pensa, ela precisa aprender, já foi por Uhum, água abaixo a questão de você querer mostrar as consequências para ela. Você está punindo. Lógico, ela vai é, até perceber a consequência, mas você vai estar punindo ela, né? é. E aí, nesse caso do Léo, além de eu ter avisado para ele que ele ia ficar sem, no dia que estava lá o arrumo, eu falei, Léo, não vou fazer o mamar para você, vamos guardar essa mamadeira aqui, porque não tem como. O que você quer? Tomar o leite seu no copinho com canudinho ou num copinho normal? Eu ainda dei a possibilidade dele continuar tomando leite, só que não vai ser mais na mamadeira, entendeu? Então eu não Uhum, puni ele, não tirei o leite que ele gostava, simplesmente a consequência é lógica. Mordeu o uhum, bico da mamadeira, vai ficar sem a mamadeira. Agora, se ele quiser tomar o leite, ele pode tomar o leite de outra forma. Então aí ele escolhe, você quer como? No canudinho, você quer no copo normal?
né? Então, Uhum. a questão da consequência lógica é justamente essa, né? Tem sempre que estar relacionado o comportamento ao que você está propondo para a criança, né? Tem que ser razoável, ou seja, tem que ser bom para os dois lados, né? Para quem tá falando e para quem está recebendo. Então, por exemplo, derrubou suco no chão. Eu lembro que até outro dia eu também fiz um story mostrando o Arthur limpando o suco que ele derrubou, que ele foi com o copinho virado, que tem os furinhos, né? Virado para baixo e foi fazendo um caminho lindo, né? De suco de uva. Aí eu falei, olha só, Arthur, o que aconteceu aqui? O que precisa fazer agora? Aí ele falou limpar. Falei, pois é. Aí dei o papel toalha para ele e aí ele foi limpando. Mas ele foi limpando aonde ele sujou. Isso é razoável. Agora, se você pegar e falar assim, tá, então toma esse pano aqui e, e passa o pano na sala inteira. Aí também não, né? É Isso você porque vai estar geralmente punindo. já que você sujou, para você aprender a lição, agora você vai passar pano na sala toda. Uhum, Aí não é consequência lógica, é punição, né? Porque exatamente. e acontece, porque o adulto às vezes também age ali com raiva do que aconteceu, Uhum, né? sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de usar a consequência lógica exatamente para não cair na punição, porque a gente tem que ter esse cuidado de não confundir as coisas, né? Uhum, Então, é sempre avisar antes e também tem que ser ali uma coisa razoável, como a Tabata já falou. Eu tenho muito cuidado com essa questão da consequência lógica, porque eu acho que facilmente ela se transforma num castigo se naquele momento o adulto não conseguir se controlar, uhum, exatamente. E né? para quem está começando, talvez seja mais difícil nesse sentido. Pode ser mais fácil se transformar em uma punição realmente. Mas, Uhum, como eu falei, eu costumo usar. Mas para mim já é muito claro isso, que eu preciso sempre antes avisar do que está acontecendo, qual é a regra, qual é o combinado. Eu sempre falo aqui, né, que a gente funciona muito na base dos combinados. E é isso, o que é uhum, combinado não é caro, foi avisado antes. Nós exatamente. conversamos sobre isso, vocês também deram opinião sobre isso. Então foi em comum acordo. Então, na hora que acontecer algo que difere disso, quais são as consequências? O que a gente tem que Uhum, fazer? Né? Então, geralmente é legal também a gente usar as perguntas, né? Então, como que a gente resolve isso? uhum. Né? E uma outra opção foi igual você disse aí que você deu para o Léo a escolha, né? Uhum, Entre o copo com canudo e o copo normal. Isso também é uma alternativa, uhum. né? Para não punir, né? Você fala, você quer fazer isso ou aquilo, né? Exatamente. Porque a criança Então, tem o poder de escolher dentro de alguns limites aquilo que ela pode fazer, né? Porque de certa forma você dá o limite através da escolha, né? Você dá a opção. uhum, É isso ou aquilo. E a criança pode escolher entre aquilo ali que é aceitável para você. Entendeu? Então, a gente tem sim formas mais respeitosas de conduzir essas situações, né? uhum. A Kelly está falando, e quando descumpre as regras, insistem chorando e ficando bravo. Kelly, tá Normal. tudo bem chorar e ficar bravo, né? A Hum, criança, ela pode protestar. Eu até fiz um vídeo sobre isso esses dias. A criança, ela pode protestar, ela é um ser humano. Ela não tem que pegar aquilo que a gente determina e assumir como verdade absoluta e pronto, e acabou, eu não tenho voz Não, ela pode protestar. Mas, como o Arthur protestou quando a Tabata ia desligar a televisão, né? Ela pode protestar, ela pode expressar ali para você que ela não quer cumprir aquela regra. E aí é acolher, filho, tá tudo bem. Eu entendo
que para você tá difícil e esse é o nosso combinado, né? E esse é o combinado e seja firme com a regra, com o combinado de vocês, se é algo que não pode ser flexibilizado. Porque a gente também tem que estar atento com isso, né, Tabata? Assim, porque às vezes a gente quer tanto manter ali, não, eu mando, eu defino, mas às vezes é algo que pode ser flexibilizado. Então, não é porque ele está chorando e ficando bravo que você vai ceder. Se é algo que não é possível ceder, ok, filho, eu entendo. É difícil mesmo para você isso. Eu estou vendo que você está chateado, que você está bravo. E agora nós vamos desligar a TV porque você precisa dormir. Não é esse o nosso combinado? E seja firme. A gente às vezes não gosta que a criança... Lógico, eu também não gosto de ver meus filhos chorando, né? Óbvio. Mas existem situações que não tem muito o que fazer, entendeu? Já foi combinado, a gente já conversou. Tá em perigo? Não, não tá em perigo. Vai machucar? Não, não vai machucar. Então deixa colocar para fora, chorar alivia, né? E é legal a gente pensar também em nós adultos. Muitas vezes, quando a gente é contrariado, a gente também fica com raiva. Dependendo da situação, a gente até chora também, né? Então, por que a criança não pode? Por que a criança não pode? É porque incomoda a gente. Então, assim, deixa ela chorar, mas não é no sentido de ignorar o choro e deixar ela sozinha chorando. Não, é só deixa ela colocar para fora. Vai parar, entendeu? Fica ali do Acolhe, lado, né, Tabata? Né? Acolhe, demonstra empatia. A Lef Melo tá falando, me ajudem para o desmame e da cama compartilhada. Mês que vem ela vai fazer 3 anos. Acho que isso até dá um tema de live, né? Eu vivo essa coisa da cama compartilhada, desmame já passou por aqui, mas eu acho que são coisas diferentes do que a gente está falando agora, né? Então, talvez a gente pode até trazer como tema de uma próxima live. Mas só estando assim, eu acho que é sempre de forma respeitosa, né? Fazer algo tipo, não vou dar mais uma mal, vou tirar da minha cama, também não resolve, né? Mas a gente vai trazer esse assunto, tá, Lê? Mas respeitoso com os dois lados, né, Tabata? Que é o que a gente sempre fala aqui. Respeitoso com os dois lados. Se para você já né, tá difícil, já não é o que você quer, é conversar, é explicar, né? E ir fazendo de uma forma gradual, para não ser como você disse, mas realmente é assunto para, né, outra live e também cada caso é bem específico, né? Sim. E aí ela tá falando, mais uma dúvida. Minha filha tem batido na minha sobrinha quando é contrariada pela prima. Tenho conversado muito com ela, tento colocar ela no lugar da prima. Você gosta que alguém bata em você? Fala que todos ficam tristes com a atitude dela. Estou procedendo de forma certa? Então, falar que todos ficam tristes com a atitude dela não é respeitoso porque parece uma chantagem, é uma chantagem emocional com a criança, né? Você faz isso e as pessoas ficam tristes porque você faz isso. Mas é ir conversando mesmo, ela tem só 3 anos, então, assim, é a questão do impulso, ela bate quando é contrariada e é normal, então isso é prever, tentar prever isso, segurar a mãozinha dela, falar, olha, nós não batemos para resolver as coisas, bater machuca. Não fala que bater é feio, fala bater machuca. Porque a né? gente A mãozinha a gente faz carinho. A mãozinha a gente faz carinho. E é isso mesmo, tentar colocar ela, né? Olha, sua prima ficou triste, ela tá chorando. Como que você pode fazer para ajudar ela nisso? Bater machuca. A gente não resolve as coisas assim. Porque ela ainda também não tem controle,
né? E aí é encontrar formas de como que você pode, como que você acha que você pode fazer quando você está com raiva, né? Você acha que fazer um desenho vai te ajudar? Dançar vai te ajudar? Vamos escolher uma outra coisa para você fazer nesse momento? Brincar de massinha? Uhum. Dar sei lá, correr? Pular. Então, pular, dá opções para ela, vai dando recursos para sua filha poder lidar com isso e repetição, vai repetir, 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 É o porque treino ela que a gente estava é, falando aqui, né? Igual eu também dei o exemplo do Arthur. O Arthur acabou de fazer 3 anos. E é isso, ele mordeu o Léo ontem. Não lembro se foi ontem ou antes de ontem. E acho que foi ontem mesmo. Ontem de dia. Aí à noite já aconteceu isso dele ser contrariado de eu desligar a televisão e querer me beliscar, mas ele já não agiu no impulso. Ele veio com a mãozinha, né, fazendo a chantaginha dele, e eu mostrei para ele, né, que isso era uma chantagem, que não era respeitoso, que ele já tinha falado que ele não gostou que eu ia desligar a televisão. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente quer que a criança entenda na hora. E ela pode até entender, mas leva um certo tempo para ela dar conta disso tudo, entendeu? Porque o processamento dela, do pensar, do agir, é diferente agir. do nosso, entendeu? Uhum. Pra gente é muito fácil, falou, eu entendi, então não pode mais fazer, né? Para E criança mesmo assim a gente não. faz às vezes. Exatamente, eu ia falar isso. E mesmo assim a gente ainda faz, entendeu? Então, é justamente aquela fala, né? Por que será que a gente cobra tanto das crianças coisas que nem a gente dá conta muitas vezes, Uhum. entendeu? Então fica É. tranquila. É normal que haja esses altos e baixos, né? Mas uma hora isso vai ficar cada vez mais claro para ela, né? Mas é o que Uhum. você estava falando, é através da repetição e do treino, né? Sempre intervenha com gentileza, vai segurar a mãozinha dela, segura com gentileza, fala, filha, bater machuca. Lembra que a mamãe já te falou? O que que a gente pode fazer para você colocar essa sua raiva para fora? Uhum. E vai dando instrumentos para ela. Ela está falando aqui que ontem a prima segurou a mãozinha da filha dela. E ela chorou demais, ficou muito triste com a prima. E eu disse que a prima estava certa. E essa frustração vai acontecer e aos poucos ela vai entender isso. E aí ela está dizendo: sinto-me incomodada porque os avós falam, você tem que pegar firme com essa menina. Você tem que agir, acredito que a Tabata, né, também pensa como eu, da maneira como você acredita e como você quer educar os seus filhos. Para os avós é realmente muito difícil entender, porque eles vêm de outra criação, assim como nós, eles não têm as informações que a gente tem hoje. Então, esteja em paz com a sua escolha de educar com respeito. E tá tudo bem, eles vão falar, ok, a gente ouve, mas faz aquilo que a gente acredita, porque também querer que os outros entendam que a nossa forma é a melhor pode ser um embate que não vale a pena a gente enfrentar. Então é Uhum. ouvir, tá bom, tudo bem, e mantenha-se na maneira que você acredita, né? Que você fique em paz. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Os julgamentos, eles existem, né? Principalmente dessas pessoas que são mais velhas, né? Que vêm dessa educação. Imagina, se a gente já foi educado desse jeito, imagina nossos pais como que não foram educados, né? Então, de repente, pegar firme para eles realmente é colocar de castigo, punir, às vezes até humilhar, né? Então, isso é pegar firme.
Mas é o que a gente está falando, isso não ensina, isso só oprime, isso só faz com que a criança se sinta cada vez pior, ou queira se vingar, ou fique ressentida, se sinta injustiçada, causa coisas negativas ao invés de trazer a reflexão sobre os atos dela, né? Então é muito isso que a Thaís falou. Se você tiver certeza da educação que você quer dar para ela, o que o outro fala, você ouve, você respeita, mas continua fazendo o que você acha que tem que fazer. A Kelly está falando aqui, sempre penso isso mesmo, não quero que eles se tornem adultos que ficam calados. Uhum, exato. Né? Porque é uma forma de calar mesmo eles, né? Porque é como se a gente estivesse falando para eles, vocês não têm direitos nenhum. Vocês não têm direito de errar, vocês não têm direito de falar, vocês não têm direito de não concordar com o que eu falo, porque a gente fica muito, sei lá, fugiu a palavra, a gente se incomoda quando a criança não concorda com aquilo que a gente está colocando para ela, então a gente tenta muitas vezes impor. E, gente, as nossas necessidades são muito diferentes das necessidades das crianças, entendeu? Ela não sente necessidade de organização, essa necessidade é nossa, até por ser importante essa questão de ordem, claro, né? Mas para elas não é importante. Então, por isso que cabe a nós mostrarmos a ela qual é a importância disso. E não simplesmente tem que estar organizado. Mas por que é legal estar organizado? O que isso interfere no nosso dia a dia? Né? Então, por isso que é sempre a conversa, porque é através da conversa que a gente vai mostrando o sentido das coisas para ela, né? Ninguém gosta de fazer uma coisa que não vê sentido. No seu trabalho, Exatamente. por exemplo, o seu chefe chega e fala para você fazer alguma coisa, aí você pergunta para ele, mas por que tem que fazer isso? Porque o dono da empresa mandou. Respondeu sua pergunta? Não, você vai fazer até, mas assim, você não vai ver sentido naquilo. Então, às vezes, você nem entendeu o que é para fazer. Agora, quando vem indicado, não, você precisa fazer isso porque vai impactar na produção de tal produto, que não sei o que, não sei o que lá, você fala, entendi. Então, você vai gostar de fazer aquilo porque você vai fazer parte daquele processo. É completamente diferente do não pode fazer isso. Eu vou tirar sua televisão porque você não fez a sua lição de casa. Foi uma coisa com a outra. Exatamente. A, a Thaís Rodrigo tá excelente live, ótimo conteúdo. Obrigada, obrigada, Thaís, que está sempre aqui com a gente. A Kelly também sempre aqui. Tu e Fernanda, vocês têm mostrado um lado que eu não via. Que bom. Continue com a gente. Toda sexta-feira, às 9 da manhã, eu e a Tabata fazemos uma aula aqui sobre educação positiva e consciente. Vocês que escolhem os temas. Já Acho que a estamos gente já caminhando vai para o final, finalizando, né? senão vai ficar muito longa aí, né? E essas lives, elas É. sempre ficam gravadas, tá, gente? A gente está deixando essas lives sempre gravadas. Uma semana é no meu perfil, outra semana é no perfil da Thaís. Compartilhem sempre com outras famílias, né? Que eu acho que são assuntos, igual a Tuê disse aí, que às vezes as pessoas não pensam muito sobre, né? Porque vive mesmo, né, no automático, com as opiniões de pessoas mais velhas mesmo, né? Eu sei como é, porque a gente precisa da ajuda dos nossos pais, dos nossos sogros, e muitas vezes eles têm esse pensamento e a gente fica confuso, né? Porque a gente pensa, pô, eles têm experiência, né? Já me criaram, já criaram meus irmãos, não sei o quê. E aí a gente fica meio titubeando aí se a gente tá no caminho certo ou não. Né? Então, vamos compartilhar, vamos ajudar as nossas crianças serem mais respeitadas, crescerem adolescentes e adultos humanos que também saibam respeitar, né? E que a gente
entenda o quanto o amor é muito mais importante, né? Eu até fiz a chamada para nossa live falando sobre a questão do amor, né? O quanto o amor e o acolhimento ensina muito mais, desenvolve o cérebro do nosso filho de uma forma muito mais saudável, inclusive porque tem a ver com as conexões, né, que o nosso cérebro faz. Então, quando a criança se sente acolhida, se sente respeitada, ela possui o desenvolvimento desse cérebro de uma forma mais harmoniosa, né? E isso reflete em todas as áreas da vida dela. Então, o amor é muito mais importante. E quanto mais a gente estuda, aprende, entende sobre educação consciente, né, e respeitosa, mais segurança a gente vai tendo para agir na forma como a gente acredita. Então, né, a gente precisa buscar informação, estudar e entender, porque para a gente também, quando faz sentido, a gente fica também mais seguro para atuar da forma como a gente quer. Né? Então, também levar isso em consideração. Lembrando, pessoal, que o resumo dessas aulas estão sempre lá no nosso canal Jornada Consciente. Quem ainda não faz parte, é só ir lá nos nossos links da bio, meu e da Tabata. Tem lá para se inscrever, é gratuito. E todo fim de semana a gente está colocando lá para vocês o resumo dessas aulas, para que vocês possam relembrar, no momento aí do sufoco, né? Fala, peraí, deixa eu ir lá dar uma olhada naquele material, porque elas já falaram sobre isso. Então, se inscrevam, né? Lá nós temos o chat, que a gente, né, fica mais próximo de vocês, podem trazer discussões, reflexões, dúvidas, a gente está sempre né, dando uma olhada e participando. Então, se inscrevam. Quero agradecer, o pessoal está aqui, né, desejando bom fim de semana, bom feriado. Então, bom feriado, bom fim de semana, boa sexta para todo mundo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tabata, muito obrigada. Essas nossas aulas têm sido muito potentes, muito transformadoras. Acredito que para mim tem sido muito significativo a participação também de todo mundo. Como a Tabata disse, vai ficar gravada. O Carlos está falando que perdeu um pedacinho, vai voltar para assistir. E, pessoal, compartilhem com outras famílias, né, Tabata? Quanto mais vocês espalharem essa mensagem que a gente traz para vocês aqui com todo carinho, com todo comprometimento, né, mais pessoas vão receber isso, vão aprender e vão poder, né, educar de uma maneira respeitosa. Beijão, Carlos, para vocês todos aí. Manda um beijão para a Ione. Belezinha. Bem-vindo para o Alex. O Alex acabou de nascer. Seja bem-vindo, parabéns. A Sandra escreveu aqui: gostaria de ter aprendido com vocês antes. Como é bom os conteúdos de vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Mas assim, ó, nunca é tarde, né? Em outra live, alguém perguntou também se dá para usar a educação positiva com, acho que era criança de 10 anos, não lembro. E a educação positiva a gente pode usar com qualquer um, em qualquer idade, em qualquer momento da vida, né? Então, se você está percebendo que faz sentido essa forma de atuar com a criança, de educar e criar ela, né? Mesmo que, sei lá, seu filho já é adolescente, enfim, começa. Não tem idade para isso, tá bom? É mais sobre nós, adultos, do que sobre eles. Né? É mais sobre o nosso comportamento, sobre a forma como a gente deseja agir. Exatamente. Aí a Lei escreveu aqui: estou esperando a live do Desmame. Vamos nos programar para isso, tá bom? Um beijo, então, gente. Obrigado por todo mundo que esteve aqui com a gente, que deu uma passadinha, para quem está assistindo depois. Até. Bom final de semana. Obrigada, Thaís. Tchau, Obrigada, tchau. Tabata. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.